Oi, meu nome é Isabela Torquato e esse é o canal Me Tira Uma Dúvida. Tem mais ou menos 2 anos que eu não gravo nenhum vídeo para esse canal. Na verdade, o espaçamento de tempo de um vídeo para o outro é bem grande. Mas esses dias eu tava pensando em gravar alguma coisa, não sei se documentar, né, toda a minha vida no sentido do trabalho, né, do mundo jurídico, pelo menos as experiências pessoais, né? O objetivo aqui desse canal não é trazer dicas, aprendizado técnico, é mais vivência mesmo pessoal, né? Compartilhar. E assim, eu fiz, já que eu quero falar sobre isso, né, voltar mais assim no tempo, contar como foi, né, chegar aqui em São Paulo, né, na minha vida profissional, nada melhor do que falar do primeiro escritório que eu trabalhei. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tava de favor na casa da avó do meu primo, que na verdade é filho da minha prima. Então, assim, não tem relação de parentesco, né? Mas houve essa disponibilidade de me receber, enfim. Mas eu tava de favor na casa dos outros. Então eu pensei, cara, eu preciso arranjar um emprego, seja lá do que for. Então eu saía de casa muito aberta a ter qualquer tipo de trabalho. E eu lembro que eu saía, né, com 2 currículos. Um currículo mais nível médio e outro onde tinha a minha formação, minhas experiências dos estágios, né, informações da faculdade. Eu saía já preparada. E eu lembro que esse dia em específico, eu saí de casa dizendo pra mim mesma que eu não ia voltar pra casa sem um trabalho. Eu saí com isso, assim, determinada, com sangue no olho, dizendo isso pra mim. E aí tá, fui levar, né, o meu currículo numa empresa para uma vaga de recepcionista, mas sempre, né, com o currículo de nível superior na bolsa. Eu não lembro como que eu associei que um escritório que eu tinha passado na mesma rua, assim, no mesmo quarteirão, ele era também do dono dessa empresa onde eu estava me candidatando para ser recepcionista. Quando eu bati essa informação, eu quero falar com um advogado, né, desse escritório, com o dono dessa empresa. E eu lembro de ter dito, eu quero falar com fulano. Mas não sei o que. Enfim, fui falando, não, eu quero falar com fulano, eu preciso falar com fulano. Eu sei que eu, de fato, consegui falar com ele. Ele até se surpreendeu e fez, como foi que você chegou até mim? Como foi que você tá aqui? Tipo, né, era no 3º andar. E, enfim, mostrei meu currículo pra ele, falei, olha, eu sou advogada, me formei há pouco tempo, enfim. Ele bateu ali o olho, perguntou um pouco sobre mim. Eu tinha dito que, né, tinha chegado há pouco tempo de Sergipe e tal. Ele fez, eu morei em Fortaleza por uns anos, enfim. E aí ele me contratou. Me contratou. E eu, quando ele falou assim, quando é que você pode começar? Eu acho que eu parei, assim, por uns 5 segundos, porque eu não esperava. Eu não esperava que essa minha determinação ia, de fato, ter resultado naquele dia em específico, assim, tão rápido. E eu até lembro que a minha resposta foi amanhã. Porque eu precisava de um tempo para assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque isso foi de manhã. Então eu falei, amanhã, no outro dia, de manhã cedo, eu tô aqui. Ok. E aí chegou a parte do salário. Quando chegou na parte do salário, ele fez, você vai trabalhar, né, de 9 às 18 e tal, os nossos clientes geralmente são esses, né, ações trabalhistas, audiências, enfim. E o valor é R$ 1.500. Quando ele disse isso, eu sabia que esse não era o valor, né, que os escritórios pagavam para um advogado júnior, um advogado iniciante, né, ele estava muito abaixo. Só que vem aquela questão, eu estava precisando de um trabalho, eu estava aberta a qualquer coisa, então eu pensei, é melhor do que nada, né, primeiro é um trabalho, segundo, e é um trabalho na minha área, porque eu ia trabalhar com uma coisa totalmente diferente, né, do que de fato eu tinha estudado, do que de fato eu fazia, né, fazia estágio praticamente a faculdade inteira. Então eu fiz, tá bom, melhor do que nada. Então eu comecei a trabalhar lá com ele. E aí passou, sei lá, uma semana, eu tive retorno de um outro escritório, que eu tinha feito entrevista, dizendo que eu tinha sido aprovada, e o salário era um pouco melhor. Então eu cheguei pra ele, eu fiz, olha, recebi um retorno de um escritório onde eu tinha feito entrevista e tal. E lá o salário é melhor, então assim, infelizmente eu vou ter que te deixar. E ele, não, calma, vamos conversar e tal. E pra resumir a história, ele aumentou o meu salário, né? Ficou um salário bem melhor, né? Comparado ao que ele queria que eu começasse.
Eu não cheguei a receber nem o primeiro mês nesse valor de R$ 1.500. Eu já comecei, assim, depois, né, no outro mês. Eu recebi o salário que a gente tinha ajustado. E depois eu trabalhei com ele mais alguns meses. E o que eu acho engraçado dessa história é que eu tenho a impressão, né, pra não falar 100% de certeza, mas assim, 90% de certeza que ele só me ofereceu esse salário porque ele sabia que eu era uma recém-chegada, que eu era uma nordestina, sergipana, enfim, que eu tava precisando do trabalho. E precisar do trabalho não é o problema. Pra mim, o problema é que você querer se aproveitar, tirar vantagem de uma situação do outro. Então, esse ponto eu acho delicado, sabe? Tanto que foi fácil negociar com ele depois, quando eu disse que eu recebi uma proposta melhor. Então, é aquela coisa, ele viu uma oportunidade, assim como eu vi uma oportunidade de conversar com ele sobre o escritório, né, ali naquela empresa, ele viu ali a oportunidade de, tipo, cara, eu vou ter uma advogada pelo menor custo que pode ter. Então, assim, isso aconteceu, né? Mas tentando ver o lado bom da história, o que eu acho interessante e engraçado quando eu lembro foi o fato de ter saído muito determinada de casa, muito assim, com sangue no olho, dizendo que eu só voltaria pra casa com o trabalho, e isso aconteceu. O fato de conseguir negociar com ele, o fato de ver a oportunidade e saber usar, porque como eu falei, eu tava indo só pra aquela empresa lá da vaga de recepcionista. Eu não tava indo num local específico, um escritório específico. Então, assim, ver a oportunidade de associar, de identificar, de saber que o mesmo dono da empresa era o dono do escritório e falar, cara, eu tô aqui, eu não vou perder viagem, o tempo, eu vou falar com ele e conseguir o emprego. Então, tirando, assim, o melhor da situação, né, o melhor de tudo isso que aconteceu, é algo que eu acho legal, né, de ter feito. Não sei se eu faria isso de novo. Eu acho que tem coisas assim que a gente, sei lá, só faz uma vez. Não que eu ainda não tenha determinação para algumas coisas, mas eu olho assim, eu não consigo lembrar como foi que eu associei. Eu não consigo lembrar, eu só sei que eu descobri tudo isso e era verdade mesmo. Ele era dono de várias empresas, pequenas empresas, né? Mas enfim, era quase um quarteirão inteiro. E, enfim, e ter associado isso e ter ali aproveitado a oportunidade para conseguir um emprego como eu queria. Então isso foi algo legal. Mas não foi legal o fato dele me oferecer o menor salário que ele poderia. Mas essa foi, assim, a minha primeira experiência de trabalho profissional aqui. Foi dessa forma que aconteceu. Não sei se eu fui a única que passou por uma situação parecida, né, nesse sentido. Eu espero que não, até mesmo porque gostaria de trocar figurinhas com alguém. Mas foi isso, essa foi a minha primeira experiência, assim, de trabalho aqui. E eu quero depois falar sobre outras experiências de trabalho, com chefes, com colegas de trabalho, enfim. Eu acho que vai ser legal, vai ser divertido.